Fatorização para trinômio da forma ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c. Percebemos aqui um exemplo. Este exemplo não está em ordem decrescente. Então, para trabalharmos o trinômio, temos que trabalhar ele na forma decrescente, ou seja, o maior grau tem que estar em primeiro termo. Teremos, então, menos 3x² mais 13x e, por último, o mais 30. Então, agora temos o formato do trinômio, onde poderemos começar a fatorização. Percebemos que o primeiro termo está em negativo. Então, vamos isolar o negativo, colocar em evidência e tornar o trinômio com o primeiro termo positivo. Então, eu tenho menos 3x², menos com mais, aqui eu vou colocar um menos, para ter esse menos com menos mais, 13x, e a mesma coisa, menos 30. Ou seja, se eu multiplicar esse negativo com cada termo, eu obterei o que eu tenho em cima. Menos 3x², menos com menos mais 13x, menos com menos mais 30. Analiso se eu consigo achar o fator comum entre esses três termos. Não há fator comum. Então, o que resta fazer aqui é multiplicar por 3, que divide 3. Ou seja, eu estou multiplicando por 1, e todo número que eu multiplico por 1 é igual a ele mesmo. E por que 3? 3 porque justamente eu tenho esse 3 aqui. Então, ficará menos 3, que multiplica 3, 9x². Menos, mantenho esse 13, que vai multiplicar por 3, por enquanto eu deixo separado, e menos 30 vezes 3, 90. E tudo isto vai dividir por este 3. E terei o 3. E agora eu vou começar o processo de fatorização. Então, a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada de 9x² é 3x, exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu vou ter meu par de binômios, onde os dois binômios começarão por 3x. Lembrando que eu tenho o negativo, ficará do lado de fora. Terei o primeiro sinal do primeiro binômio será negativo. E o segundo sinal é a combinação deste menos com este menos, que é mais. E tudo isto que divide por 3. E quais serão esses dois números que eu encaixarei aqui? Então, eu tenho que achar os dois números que, se multiplicados, equivalerão a menos 90, e se somados, equivalerão a menos 13. Então, eu vou fatorar o 90. Se eu fatorar o 90, 90 por 2, eu tenho 45. Por 2 não dá, eu consigo dividir por 3, que eu tenho 15. 15 por 3 eu tenho 5, 5 por 5 eu tenho 1. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. E quais serão os dois grupos que, se eu multiplicar, eu terei 90, e se eu somar, eu terei menos 13. Então, se eu pegar aqui 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 3, 90. Mais 30, menos 30 mais 3, eu não tenho menos 13. Posso analisar 2 vezes 3, vezes 3, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho 18 e 5. Menos 18 mais 5, menos 13. Menos 18 vezes mais 5, menos 90. Então, eu tenho aqui 18 e tenho aqui o 5. Menos 18 vezes 5, menos 90. Menos 18 mais 5, menos 13. E, portanto, continuo deste lado. Verifico se existe fator comum entre esses binômios. Então, eu vou repetir este menos externo. Existe fator comum entre 3 e 18? Sim, que é o 3. 3x que divide 3, tenho apenas o x. Menos 18 que divide 3, 6. Fecha parênteses. Da mesma forma, existe fator comum entre 3x e 5? Não, então simplesmente eu copio 3x mais 5, que divide o 3. Então,
3. Corto este 3 com este 3, eu terei menos x menos 6, que multiplica 3x mais 5. Tenho este menos negativo lado externo, eu vou transferir este negativo para dentro de um dos binômios. Eu posso transferir para o primeiro quanto para o segundo. Vejamos que temos um negativo no primeiro, então vamos trabalhar esse negativo aqui dentro. Terei menos x, menos com menos mais 6, que multiplica 3x mais 5. E por uma posição de melhora, eu vou colocar este 6 menos x. Só alterei aqui, que na realidade é a mesma coisa, que multiplica 3x mais 5. E acho aqui a fatorização deste trinômio. Vamos agora analisar um segundo exemplo. Temos aqui 5 mais 7b elevado à quarta potência menos 6b elevado à oitava potência. A mesma coisa, vamos colocar em ordem decrescente. Menos 6b elevado ao oitavo mais 7b elevado à quarta potência mais 5. Percebemos que temos um negativo no primeiro termo, a mesma coisa que no exemplo anterior. Menos, abre parênteses, 6b elevado à oitava potência, menos, porque menos com menos é mais, 7b à quarta potência, menos, porque menos com menos é mais, 5. Então, só transformei. Tenho aqui fator comum? Não tenho um fator comum. Então, o que resta-nos é multiplicar por 6, que divide 6. Então, eu tenho aqui menos 6 vezes 6, 36b elevada à oitava potência. Menos 7, que multiplica 6b à quarta, vou deixar quebrado aqui, menos 5 vezes 6, 30. Fecha parênteses, e tudo isto que divide por 6, porque eu estou multiplicando por 6, que divide 6. Então, eu tenho 6. E vou começar meu processo de fatorização. Então, eu tenho menos raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de 36b elevado à oitava potência, é 6b elevado à quarta potência. Exatamente o que temos aqui. Então, meus binômios serão 6b elevado à quarta potência, e vou ter ele multiplicando por outro binômio que também começa com 6b elevado à quarta potência. Os sinais, eu tenho negativo aqui, então meu primeiro binômio será negativo. Menos com menos, meu segundo binômio terá positivo. Tudo isto que vai dividir por 6. E vou achar aqui os dois valores que, se multiplicados, eu terei menos 30, e se somados, eu terei menos 7. Então, menos 30, terei. Vamos fatorar o 30. 30 dá para dividir por 2, que dá 15. Dá para dividir por 3, que dá 5. 5 por 5, eu tenho 1. Então, se eu tenho 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Se eu pegar 5 vezes 3, 15, e subtrair, tenho menos 15 mais 2, não dá. Se eu pegar 5 vezes 2, 10. Então, eu terei 10 e 3. O primeiro binômio é negativo, o segundo binômio é positivo. Menos 10 mais 3, eu tenho menos 7. E menos 10, que multiplica 3, menos 30. Exatamente o que eu tenho aqui e aqui. Então, eu tenho menos 10 e mais 3. Menos 10 mais 3, menos 7. Menos 10, que multiplica 3, menos 30. E vamos prosseguir. Acho o fator comum entre 6 e 10. Então, tenho lá o menos, fator comum entre 6 e 10, eu vou ter o 2. 6b elevado à quarta potência dividido por 2, eu tenho 3b elevado à quarta potência. Menos 10 dividido por 2, 5. Fecha parênteses, que multiplica a mesma coisa. Há fator comum entre 6 e 3, que é o 3. 6b elevado à quarta potência, que divide 3, 2b elevado à quarta potência, mais 3 que divide 3, 1. E tudo isto que divide por 6.
Então, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Então, eu corto este 3 vezes 2 por este 6. E me sobra menos 3b elevado à quarta potência menos 5, que multiplica 2b elevado à quarta potência mais 1. E aqui temos um negativo externo. Então, vamos multiplicar pelo primeiro binômio, porque temos um negativo aqui. Ficará menos 3b à quarta potência, menos com menos mais 5, que multiplica 2b à quarta potência mais 1. E para facilitar este entendimento, vamos colocar ele como 5 menos 3b à quarta potência, que multiplica 2b à quarta potência mais 1. Para melhor a representação, utilizamos este resultado. E aqui achamos a fatorização deste trinômio. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site do Tarias Plus.